no primeiro livro da Bíblia. O capítulo é o de número 26. Nós vamos ler 22 versículos. Bendito seja o nome do Senhor. Quem está atento, diga amém. Gênesis capítulo 26, verso 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Os filisteus aqui não tem aquela conotação dos filisteus da época de Samuel, da época de Saul, da época de Davi, tá? Não é a priori o mesmo povo. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao... Fica, porém, na terra que eu te disser. Habita nela, serei contigo, te abençoarei, porque em ti serão benditas todas estas terras. Ou melhor, habita nela, serei contigo e abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o teu pai. Multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, ele disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher, porque dizia ele consigo: os homens do lugar, para que os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque ela era muito formosa à vista. Ora, tendo Isaque permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que tu nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu a esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar este homem ou a sua mulher certamente morrerá. Verso 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Tornou a Isaque a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus lhe haviam entulhado depois da morte de Abraão. Ele lhes deu os mesmos nomes que já deu seu pai. Cavaram os poços, os servos de Isaque no vale, e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome do poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa deste contenderam, por isso chamou seu nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço,
Como que esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, prosperamos na terra. Até aqui, verso 22. Quando nós paramos para estudar um pouquinho a história de Isaac, eu vi alguns pastores, grandes nomes da teologia na nossa nação, falarem que Isaac é uma espécie de meio termo entre Abraão e Jacó. E diziam esses pastores, comentando essa passagem, quando a Bíblia fala de Abraão, ela usa aproximadamente 14 versículos. Quando ela fala de Jacó, ela usa 12 versículos. E quando fala de Isaac, apenas 4. Parece lógico, mas deixa eu redirecionar aqui. Eu não sei se alguns de vocês já viram essa vertente. Eu quero discordar desse ponto de vista. Por quê? Porque é um equívoco a ideia de nós acharmos que quanto mais capítulo a Bíblia direciona a alguém, é porque essa pessoa tinha mais fé. É uma ideia muito infantilizada do texto sagrado. Poucos capítulos não significa muita fé. Poucos versículos falando da pessoa não significa que a pessoa tenha pouca fé. Às vezes só significa que aquela pessoa teve uma vida espiritual estável. Às vezes só significa que a atuação do Espírito Santo não precisou ser tão trabalhosa quanto na vida dos seus ascendentes, quanto dos seus descendentes. Quem está me entendendo, diga amém. Isaac tem poucos capítulos, porque não há na história de Isaac colapsos de moralidade. Não há na história de Isaac crises de fé, fuga. Deus tendo que agir toda hora e ele tendo que recomeçar. Onde Deus precisa intervir mais, a Bíblia terá mais páginas para relatar. Estão comigo até aqui? Amém ou não amém? Entenderam isso? Irmãos, Isaac é tão patriarca quanto Abraão e Jacó. Tanto é que Deus, quando se manifesta, ele fala: eu sou o Deus. Quando ele se manifesta para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Em Abraão, nós temos o Deus que chama. Em Isaac, nós temos o Deus que abençoa e faz promessa. E em Jacó, nós vimos Deus agir, o Deus que transforma. Manifestações distintas. Por que Deus de Isaac, pastor Elci? Porque Isaac podia impedir que o pai dele o sacrificasse e ele não fez. O maior ato de fé de Isaac. Que às vezes a gente tem a ideia, Lucas, que Abraão pega Isaac e a gente olha Isaac, aquele menininho pequenininho, papai. Aqui está a lenha, aqui está o holocausto, mas cadê o cordeiro? Aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas cadê o cordeiro, papai? Irmão, os historiadores vão dizer que Isaac tinha mais de 20 anos no episódio do Moriá. Adolescente ele não era, porque a madeira para o sacrifício que estava sobre os jumentos, a Bíblia vai dizer que Isaac vai carregar sobre os seus ombros. E eu já ministrei para vocês aqui. A Bíblia, às vezes, de uma linha para outra, tem décadas. A Bíblia é sucinta. Vamos agora imaginar o cenário. Abraão falando para Isaac: olha, Isaac, senta aqui, filho. Pois não, pai? Filho, você perguntou onde está o cordeiro, né? Deus que apareceu para mim falando que me daria você, filho, Ele agora me pediu para te oferecer em sacrifício. Como é que é, pai? Mas sacrifício não é uma coisa pagã? Filho, nem eu entendo o caminho que Deus está tomando.
Eu sei que eu não o conhecia quando ele apareceu para mim em Ur dos Caldeus, quando ele apareceu para mim na Mesopotâmia, como Estevão fala lá no livro de Atos, porque Gênesis 12 é a segunda aparição. Eu sei, filho, que aquele ser que falou, sai da tua terra e da tua parentela, eu não sabia quem ele era, eu não sabia o que ele gostava, eu não conhecia suas leis, eu não conhecia seus preceitos, mas aquela voz ecoou dentro da minha alma, estremeceu o meu ser, aqueceu o meu coração, de maneira que eu não tive como recusar aquele ser que se revelou para mim, quando apareceu para eu contar as estrelas, e falou que assim seria minha descendência, e não seria do teu irmão Ismael, seria através de você. Filho, eu não estou entendendo nada, mas ele falou e eu não posso voltar atrás. Irmão, um peteleco de Isaac desmontava o velho. E eu fico imaginando Isaac falar assim: papai, eu nunca ouvi a voz de Deus. Papai, eu não conheço o seu Deus, mas eu conheço o Senhor. E se o Senhor está falando que o teu Deus, o Deus que me colocou no ventre da minha mãe, se o Senhor está falando que Ele está me pedindo, cumpra em mim a vontade dEle. Eu não conheço o teu Deus, mas eu te conheço, Pai. Esse é o desafio de ser um sacrifício vivo. Qual é o desafio de ser um sacrifício vivo, pastor? Você não querer ficar no altar para a hora da imolação. É muito fácil esquartejar um ser que você já degolou ele, irmão. Paulo vai dizer: rogo-vos, irmãos, que ofereceis vossos corpos como sacrifício vivo. Sacrifício vivo é se colocar voluntariamente no altar para dizer: Senhor, cumpra em mim a sua vontade. Quem está me entendendo, diga amém. Agora vamos lá. Isaac não tem, irmãos, aquelas histórias, porque tem gente que ele vai contar o testemunho, é o testemunho. Quanto mais macabro a história, pior. Esses dias eu vi um vídeo na internet, o camarada falou: olha, eu já fui CCNOE, espírita, kardecista, maçom de grau 33, que não se chega nesse grau da noite para o dia. Eu já fui feiticeiro, eu já fui da Umbanda, da Quimbanda, kardecista, eu já fui budista. Eu falei: cara, pelo amor de Deus, esse cara ficou quanto tempo nessa religião, velho? O cara nem para mentir, o cara conseguia. É só você raciocinar, é só colocar o que ele está falando sobre o crivo da lógica, que você vê que não bate. O evangelho não é o evangelho da desgraça. E Isaac não precisaria ter um histórico de debilidade espiritual para servir de um grande testemunho para a gente. Nem todo herói da fé, irmãos, ele precisa ser resgatado do fundo do poço. Alguns heróis da fé glorificam a Deus porque nunca desceram lá, sempre tiveram uma conduta ilibada. Alguém está comigo? Diga amém. Agora nós vamos separar aqui alguns tópicos. Eu separei aqui aproximadamente 6 lições. Vamos ver se o tempo vai dar para a gente ministrar. Não vai dar, né, Thaís? Vou correr. Eu separei aqui 6 lições para ministrar para vocês nesses 25 minutos que nós temos ainda de culto. Irmãos, presta atenção, porque o tema do sermão é reaja. A vida cristã, ela não é isenta de problemas. Você já está cansado de aprender aqui. A vida é feita na dialética. Uma hora a gente está bem, outra hora a gente está mal. Uma hora a gente engorda, outra hora a gente emagrece. Uma hora o casamento está uma maravilha, outra hora o casamento está passando pelo inverno. Uma hora tu está cheio de paixão por Jesus, outra hora tu quer largar o propósito. Uma hora tu está cheio de paixão pelo teu marido, pela tua mulher. Uma hora tu quer sumir do mundo. Uma hora tu ama teu pastor, ama teu líder. Outra hora você não aguenta mais ver teu líder, nem ver teu pastor. A vida é feita na dialética. Por isso que precisamos viver à luz de um propósito. Por isso que não podemos ser refém dos nossos sentimentos. A vitória da nossa vida não está na ausência dos problemas,
mas na maneira com que nós vamos reagir diante deles. Toda ação tem que ter uma reação. Pastor, eu tenho que reagir a um assalto? Tem. Que é isso, pastor? Tem que reagir, mas tem que reagir ao assalto da maneira correta. Como? Se quiserem levar a capa, deixa levar a túnica. É um assalto? Toma. Pessoa que o quê? Tomou um susto, né? Ai, que susto. Pastor, às vezes ele é tão polêmico. Agora eu saí da igreja, o pastor falou, reaja. Vai que tu vai ver Abraão. E ainda vou cantar lá junto ao trono de Deus, preparado a irmão um lugar para ti no teu velório. Qual é o problema? É que tem gente que reage ao assalto da maneira errada. Jesus já dá dica, a Bíblia já dá dica. Passa a camisa da Nike. Toma. Quer a calça também? Quer o tênis? Se quiser levar a capa, deixe levar também a túnica. Toda ação exigirá de você uma reação. Só que a reação precisa ser do jeito de Deus, porque você é agente do céu. Se você é um agente do céu, tu não pode agir como os agentes da terra agem. Nossa cultura é do céu. Nós temos alguém que habita em nós. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Os nossos atos precisam demonstrar quem em nós habita. Pois bem, tem gente que dá errado. Por que dá errado? Tem tudo na vida para dar certo. Mas para eu dar certo na vida, eu preciso reagir da maneira correta, irmão. Eu preciso agir da maneira correta no casamento. Eu preciso agir da maneira correta no trabalho. Eu preciso agir de maneira correta na família. Eu preciso agir de maneira correta na minha vizinhança. Não é igual aquela vizinha crente, irmão. A velha mais rabugenta da rua, irmão. Velha rabugenta, acordava de manhã cedo já ligando o som em Shirley Carvalhais e infernizava os vizinhos, pedia para baixar. A velha falava que os vizinhos estavam endemoniados. E se era até 10 horas da noite, a velha estava até 10 horas da noite com aquele som alto, infernizando a vida dos discípulos, dos vizinhos. E falando mal de um, e falando mal de outro, fofoqueiro de outro, e mandou pintar na porta da casa dela. Propriedade de Jesus Cristo. Os camaradas da rua falaram, mas está ligada para a filha do capeta. Por quê? Porque ela, em vez de dar o exemplo, não dava. Reaja da maneira correta. Sua reação pode fazer você alcançar o resultado desejado ou colocar tudo a perder. Até não fazer nada é uma reação, irmão. Como é que você reagiu? Não fiz nada, foi uma maneira. Nós não podemos ficar sem reagir. Olha o que está acontecendo. Vamos analisar como Isaac reagiu. Estão comigo até aqui, sim ou não? Verso 1. Verso 1 do capítulo 26. Sobrevindo fome àquela terra, além da primeira vida nos dias de Abraão. Fome era comum naquela época e sobrevinha sobre todos. Existem males na vida que é normal de uma natureza caída. Nós não podemos espiritualizar. Teve fome naquela época, hoje não mais. Hoje a fome que existe no mundo é falta de gestão. Os países mais miseráveis da África não são miseráveis porque têm necessariamente falta de recursos, mas porque muitos que sobem ao poder surrupiam o dinheiro e deixam a população em grande opróbrio. Hoje é má gestão. Hoje você pode pegar um litro de leite e deixar ele 3 meses e tomar 3 meses depois na caixa no mercado. Naquela época não podia, não tinha geladeira, não tinha conservante, não tinha tecnologia de preservação dos alimentos, não tinha tecnologia agrícola para fazer a terra produzir.
Então era muito comum ter fome naquela época. Teve fome na época de Abraão, teve fome na época de Isaac, teve fome na época de Ruth, quando Elimeleque tem fome lá em Belém de Judá, que eles vão para as campinas de Moabe. Tem fome lá na época de Eliseu. Você deve lembrar aquele episódio da morte da panela. Teve fome naquela terra, que eles vão mandar pegar erva. Eles saem na rua para caçar alguma erva para fazer um caldo, para ter o que tomar. Tem problema, irmão, que não é adiante espiritualizar, não. Nós vivemos num mundo caído. Pandemia veio aí, pegou crente e não crente. Desemprego na empresa vem, leva crente e não crente. Crise, crente e não crente. Em época de escassez, você precisa sair da sua zona de conforto para que você não sucumba a ela. Dá teu jeito, meu irmão. Pastor, ora por mim. Oro sim. Mas o que tu está fazendo? Pastor, eu estou entregando o currículo. Tá, mas... e uma faxina? Ninguém está aceitando faxina. Lava a roupa, passa a roupa, toma conta de idoso. Tem muita gente que fala que está passando necessidade, mas tem um quintal 12 por 30 que dá para plantar. Então tem problemas, irmãos, que é a nossa falta de postura, e as pessoas espiritualizam. Alguém está me entendendo? Diga amém. Em época de escassez, você precisa reagir da maneira certa. Agora, irmão, pelo amor de Deus, isso deve ter uns... Fernanda está com 20, isso deve ter uns 16 anos. Aquela época do mês que tu tá duro, orando para chegar a época do pagamento, minha sogra estava aqui. Irmão, tinha arroz, feijão, batata. Lá em casa tinha mais ou menos 3 quilos de fígado. Fígado de galinha e fígado de boi. Eu gosto de cozinhar, gente. Eu fazia fígado acebolado, farofa de fígado, fígado na chapa. Eu não aguentava mais ver fígado na minha frente. E aí a minha sogra, que mora em Minas, estava aqui. Gente, vamos na casa da Solange, minha irmã. Chegamos lá no sábado. Ai, Jesus, vou comer uma coisa diferente. Daqui a pouco vem minha sogra rindo, gente, da cozinha. Toma, meu genro, arroz, feijão, batata frita e um bife de fígado, irmão, quase do tamanho da minha mão. Eu, Jesus de Nazaré, tem misericórdia, Senhor. Irmã, tá estreito na tua casa e só tem aquelas cartelas de ovo que você pegou 30 ovos por R$8. Pelo amor de Deus, irmã, usa a imaginação, irmã. Come isso aí que é o que tem. Graças a Deus que ainda tem ovo. Não, irmã. Ovo frito, ovo pochê. Vai no quintal, pega a bertalha, faz ele em cima da bertalha lá, aleluia. Faz o omelete. Faz bolinho de arroz só com alho, só com a cebola. Joga lá, pega o arroz de ontem, joga dentro, joga os ovos dentro, faz o bolinho de arroz lá. Vocês sabem como é que é, irmão? Tem gente, irmãos, que está passando pelo vale, mas não usa a imaginação. Em época de escassez, nós precisamos usar a nossa mente, irmãos. Usar a mente. Conta-se a história de um camarada, que o camarada, é lógico que isso é uma história. O macaco está perdido na selva, não tinha árvore nenhuma. Tinha uma carcaça de um leão parado assim. E ele se dá conta que está vindo um leão devagarzinho para dar o bote nele. Aí o macaco fala assim, dá uma lambida no osso do leão e fala assim: que leão maravilhoso. Na verdade, perdão, macaco não, cachorro. O cachorro lambendo o osso do leão lá e tal. Que leão maravilhoso que eu acabei de degustar. O outro leão, olha, que cachorro dos infernos é esse que matou um leão?
E eu vou encarar nada? O leão saiu fora. O macaco fofoqueiro está em cima da árvore olhando. E o macaco vai e fala para o leão que fugiu: olha só, aquilo é história que o macaco contou. Ele não matou coisa nenhuma. Aquilo ele falou para você ficar com medo dele fugir. O cachorro, vendo que o macaco era fofoqueiro, vem. E o macaquinho em cima da juba do leão. Agora eu vou ver esse cachorro se lascar. Só que o cachorro era criativo demais. O cachorro continua lambendo a carcaça do leão. Não adianta correr, porque se correr o leão pega. Quando ele olhou pela silhueta que está vindo o leão com o macaquinho em cima, o cachorro falou: macaco miserável, já faz mais de 20 minutos que eu mandei ele buscar outro leão para eu comer e ele não voltou até agora. Nós precisamos usar a nossa imaginação. Deus te deu uma mente. O problema é que às vezes a gente está nas crises da vida e fica procurando os porquês. Irmão, vai descansar, porque terra cansada não produz, mente cansada não produz. Descansa. E depois que você descansar, começa a pedir a Deus uma estratégia para te tirar dessa situação. Começa a pedir a Deus para que Ele ilumine a tua mente, para que você tome decisões certas. Estão comigo até aqui, amém ou não amém? Segundo, olha o verso 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. O Egito era a maior potência da época. O Nilo, com as suas propriedades peculiares daquela região, tornava fértil onde quer que ele banhava. Fome não era problema para o Egito. Houve fome, em primeiro lugar que a pessoa vai pensar em ir: Egito. Tem prosperidade, tem comida, tem trigo, tem fertilidade, tem emprego, tem segurança. É o lógico para ir. Deus está falando: tu não vai tomar o caminho mais fácil. Fuja dos atalhos, irmãos. Fuja dos atalhos. Satanás mentindo para Jesus, em Mateus capítulo 4, ele vai falar: se você prostrado me adorar, tudo isso eu te darei. Suponhamos que fosse verdade, sabe o que Satanás estaria oferecendo a Jesus? Eu te dou a glória sem cruz. Eu te dou vitória sem precisar batalha. Tem um monte de gente quebrando a cara porque acha que sucesso vem sem suar. Leva anos para você ter uma vitória da noite para o dia, irmão. De sorte que quando você teve a vitória, não foi uma sorte da noite para o dia, não. É anos de luta, de perseverança. Não vá para o Egito. Irmão, quer receber a bênção de Deus? Obedeça ao seu Deus, irmão. Tem gente quebrando o princípio e querendo prosperar naquilo que o princípio encerra. Não vai ter vitória. Deus estabeleceu princípios que é de maneira pedagógica, irmãos. Eu adoro o Senhor nas minhas posturas, nos princípios que eu decido a seguir. Tem um monte de gente descendo ao Egito e quer ser abençoado por Deus lá. Obedeça ao Senhor. O Egito é tudo de bom. Qual é o problema? O problema é que Deus falou: tu não vai para lá. Terceiro, o fato de Deus apontar caminhos não significa que você estará isento dos perigos que o caminho ele traz consigo. Tem um monte de gente orando: Senhor, já estou cansado de pregar isso aqui para vocês. Abre a porta, Senhor. Tu sabe que tem do outro lado da porta? Não. Então calma. Senhor, faz isso ou faz aquilo. Tá, e se Deus fizer? Quem garante?
Deus, me coloca na faculdade de Direito. Aí Deus vai lá e te coloca. Se tu não estudar, tu vai ficar reprovado, irmão. Senhor, abre essa porta na Petrobras para mim. Se você for um péssimo funcionário, irmão, tu não vai prosperar. Senhor, me dá um casamento. Tá bom, Deus te deu um casamento. Se você quebrar princípio, seu casamento vai ser um inferno. Nós achamos que o fato de Deus apontar caminho vai nos isentar das problemáticas que são inerentes ao caminho que foi aberto. Não vai ser. Se você não tiver um salto de maturidade, meu irmão, você vai quebrar a cara em toda a porta que Deus abrir. Como eu disse no início da abertura do culto, a excelência de Deus não pode vir para a mão de um menino. Nós precisamos parar com essa síndrome de Peter Pan, irmão. A pessoa cresce, mas não amadurece. Uma vida sem estresse. Não existe vida sem estresse, irmão. Não existe vida sem estresse. Ou você amadurece para aprender a lidar com os problemas da vida, ou você vai ser um refém eterno das circunstâncias que te circundam. Ou você aprende a ignorar as coisas que vêm para tirar a tua paz, ou qualquer coisa vai tirar a sua paz. Fique em Gerar. Em Gerar, entulham os poços. Em Gerar, a inveja. Em Gerar, a contenda. Quem abriu essa porta? Foi Deus ou foi o capeta? Foi Deus. Com isso tudo, exatamente, tu não está no céu, meu filho, tu está na terra. Aqui é luz no meio de treva. Aqui é o bem convivendo no meio de mal. Aqui é filho de Deus vivendo com o filho das trevas. E o fato de você ser da fé e crer no Senhor Jesus e obedecer a palavra de Deus não significa que Deus vai intervir toda hora, não. É seguindo princípios mesmo. Princípio abraâmico: abençoareis que te abençoarem, e amaldiçoareis que te amaldiçoarem. Viver nessa terra significa com gente que vai ser agente de bênção, mas significa também viver com gente que será agente de maldição. Cabe a mim ter o discernimento para eu não me aliançar com a pessoa errada. Quem está comigo até aqui, diga amém. Faltam 3. Fuja dos atalhos. O fato de Deus apontar caminhos não te isenta dos perigos da jornada. Adversidades como a fome é comum a todo povo. Ou eu amadureço ou eu vou ser sempre um refém das circunstâncias. 4ª lição, do 6 ao 11. Vamos ler ali do 6 ao 11? 6 ao 11, por gentileza. Assim habitou Isaque em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher. Para que porventura dizia ele: não mantenham os homens, não me matem os homens daquele lugar por amor a Rebeca, porque ela era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou para uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque e lhe disse: eis que ela na verdade é tua mulher, como tu disseste, a minha irmã. E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que porventura eu não morra por causa dela. Eu disse até o versículo 11. E disse-lhe Abimeleque: que é isso que fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu teria trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer homem, qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente o quê? Certamente, irmão, preste atenção. Não perca de vista que Deus está com você quando o medo chegar. Não perca de vista que Deus está com você quando a angústia chegar. Versículo que nós abrimos o culto: laços de morte me cercaram,
angústias do inferno vieram sobre mim, mas eu sei que Deus está comigo. A certeza que Deus está comigo me dá calmaria e tranquilidade, mesmo que dos meus olhos corram lágrimas, devido ao meu coração estar entristecido ou ferido. A presença de Deus não nos isenta das dores quando estamos num mundo caído. Tem gente que para conhecer o Deus que levanta, ele vai tropeçar e vai cair. Tem gente que para conhecer o Espírito que consola, ele vai ter que passar pela tribulação. Tem gente que para enfrentar, para conhecer o Deus que restaura, ele vai ter que passar por aquela situação que tudo está desestabilizado. Então por que eu vou perder Deus de vista? Porque o medo chegou. Amor, oi. Fala que é tua irmã, tu é minha irmã, tá? Fala que você é minha irmã. Tá bom, meu amor? E se quiserem te levar? E se quiserem me levar, Isaac? Pô, se você for, talvez eu te tenha de volta. Mas se me matarem, nunca mais você vai me ter. É lógico. É legal. Mas olha eu lutando com as minhas armas. Que ambiente é esse que Deus nos leva, que os homens da cidade podem tomar a minha mulher? Que ambiente é esse que Deus me leva, de que eu olho as pessoas que moram lá e fico com medo, porque eu vi a conduta. Ninguém sente medo do nada, irmão. Tu só vai sentir medo de pessoa que na nossa cultura chamam de mal encarado, sim ou não? Quem que Isaac via naquele povo para ele ficar com medo de perder a sua vida por causa da sua mulher? Isaac olha para o povo e fala: dificilmente alguém teria pego a sua mulher e deitado com ela. Que ambiente é esse que Deus me conduz? Não sei. Boa mão dele estará estendida sobre a minha vida e eu não precisarei negociar valores para ser abençoado. Tem gente perdendo Deus de vista, irmão. Tu não precisa de jogatina, de negociata, de vender princípios. Se a boa mão do Senhor estiver estendida sobre a tua vida, assim conforme ele foi com Isaac, ele será contigo. Quem está comigo até aqui, diga amém. Não perca Deus de vista quando o medo chegar. Verso 12 a 14. Quem deu a ordem garante a provisão. Verso 12 a 14. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu no mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Deposita R$1.000 agora em janeiro, final do ano vai ter 101.000 na tua conta. Tem como a gente não enriquecer? Tem como a gente não abençoar? Qual é o segredo, pastor? O segredo é a mão do Todo-Poderoso está estendida sobre a nossa vida. O segredo é a gente estar no local que Deus espera que nós estejamos. E último, deu tempo. Verso 15 e verso 18. Todos os povos que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de seu pai, Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. 18, por favor. 18, por favor. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou pelos nomes que seu pai chamara. Entulharam meus poços, irmão.
Aqui já está seco, mas aqui tem água. Lá não. Poços entulhados é gado com sede, é jumento com sede, é cavalo com sede, são animais com sede. Pastor, entulharam meus poços, e agora? Reaja. Reaja. O tempo do teu milagre às vezes é só o tempo da tua reação. Reaja. Não adianta ficar chorando, não adianta ficar se lamentando, não adianta perguntar aos céus por quê, porque não resolve. O que resolve é você reagir. O mundo não para esperar você acabar de chorar. Então chore, desentulhando, chorando, desentulhando, chorando e desentulhando. Reaja. Isaac está agindo como vítima ou como herdeiro? Se eu sou vítima, eu vou chorar. Se eu sou herdeiro, eu vou reagir, isso é meu. Por que tu está desentulhando? Que eu não preciso achar um outro lençol freático, não. Eu sei que lá embaixo tem água viva me esperando. O esforço é meu, a direção Deus já deu. Alguém está me entendendo? Diga amém. Agora, quem quer pagar o preço? É mais fácil contender. É mais fácil acusar os céus. Deus me mandou para esse lugar, mas é inveja, é tribulação. Corro o risco de perder minha mulher. Olha o ambiente. Eu não tenho paz. Quando eu acho que eu cavei o poço e agora meu gado está tranquilo, vem esses filhos dos infernos e entulham o meu poço. E agora? Eu obedeço a voz de Deus, e em vez de Deus me conduzir para um lugar de paz e de calmaria, Ele me conduz para o olho do furacão. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, irmão. Você só precisa confiar na voz do teu Deus. Se Isaac fala isso, ele seria um blasfemo. Tem alguém me entendendo? Diga amém. O inimigo quer entulhar os poços que Deus já abriu no teu ser. Vigia. Vigia. Quer ver a água voltar a florir? Quer ver a água voltar a aparecer? Bota a mão na terra, meu filho. Bota a mão na terra, trabalha dia e noite. Quanto mais rápido você trabalhar e reagir, mais rápido você vai ver a água florescer. Porque você sabe que tem nascente lá embaixo. Você sabe que tentaram entulhar para ver se tiram você do foco. O problema não é que entulharam. Ou melhor, o problema não é a ausência da água. O problema é o entulho que jogaram para eu não acessá-la. Então tem algo que o inferno colocou entre eu e aquilo que vai fazer eu prosperar. Cabe a você arrancar. Qual é o entulho que está impedindo de você ter comunhão com Deus? Qual é o entulho? Qual é o entulho que está te apartando do altar? Qual é o entulho? Ah, pastor, eu não tenho força. Vem capengando mesmo, pede ajuda. É fácil para o senhor que é pastor? Não, não é fácil para mim não, irmão. É difícil também. Mas não tem jeito. Aquele pois que pega a mão no arado e olhar para trás não está apto para o reino. Reaja. Ser movido no poder do Espírito é você arregaçar as mangas e agir. Mas pastor, Deus não me deu uma direção. E precisa? Teu gado está com sede, o poço está aqui, você sabe que lá embaixo tem água viva, tem nascente, tem um veio d'água lá embaixo. Tu quer que Deus faça o quê? Mande anjo com retroescavadeira celestial e de cave para você? Ele não vai fazer isso não, irmão. Quem tem que reagir somos nós. Ao longo desse ano,
Isaac não estava sendo movido no poder do Espírito, ele foi para lá por direção de Deus. Vão tentar entulhar teus poços. Entulhar poços, irmãos, são coisas que vêm sobre nós para tirar a nossa paz. Porque enquanto eu tenho que desentulhar poço, isso me impede de avançar e de fazer outras coisas. É por isso que eu tenho que ter maturidade para fazer da coisa principal a principal coisa. Qual é a coisa principal? Qual é a coisa principal? A coisa principal é, quanto mais rápido a gente cavar aqui, mais rápido o nosso gado vai ter água. Vamos embora. Monta turno de funcionários com funcionários, cansou essa galera, vem outra, cansou essa galera, vem outra, mas vamos, enquanto a água não voltar a jorrar, nós não vamos parar, porque Satanás não vai conseguir nos frustrar por causa dos entulhos que eles lançam. Agora, se tu não reagir, irmão, já era. Deus me enganou. Deus não enganou, não. Você que achou que viveria o céu na terra. Deus não te enganou, não. A adversidade faz parte. Há anos eu já prego aqui para vocês, a vida é uma guerra, então você tem que aprender a lutar. Reaja. Se não tem como fugir da batalha, se o confronto é inevitável, você não tem outra alternativa a não ser se tornar mais forte. Reaja. Quem recebe essa palavra, aplauda o Senhor bem forte. Acabei as lições desse texto, mas não falei para vocês tudo que esse texto encerra. Isso vai ficar para uma outra mensagem. Uma coisa que Deus ministrou ao meu coração quando eu estava ministrando essa palavra. O rei dos filisteus fala: aparta-te de nós, porque tu és muito mais poderoso do que nós. Se Isaac é poderoso, por que ele estava abrindo mão de certos poços? Vou para outro. Vou para outro. Vou para outro. Ser movido no poder do Espírito, meu irmão, é saber qual guerra vale a pena ser enfrentada. Nem sempre Deus nos chama para peleja, não, irmãos. Às vezes o nosso foco é só não perder o foco. Mas isso vai ficar para uma outra ministração. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus.